Louvado seja Deus. Isso. Queridos, Jesus, quando conta essa parábola, talvez você não saiba bem o que seja uma parábola. Parábola nada mais é do que uma historinha. E Jesus falava muito por intermédio de histórias e por meio de histórias. E quem está familiarizado um pouco com os evangelhos sabe que nesse momento Jesus já estava dando seus últimos sermões aqui na terra. E Jesus conta essa parábola no contexto quando ele está profetizando sobre o fim dos tempos. Eu queria que você não conversasse agora, que você respirasse, se acalmasse. Isso. Jesus vai falar contigo, amém, queridos? Isso. Nada do que ninguém queira falar com você agora é tão importante. Isso. O que é mais importante é o que Jesus vai falar contigo agora. Então, se por um acaso você tiver vontade de ir no banheiro, não vá. Não vá. Jesus vai falar contigo. Se você for tentado a conversar com seu irmão, não converse. Jesus vai falar contigo, você não precisa falar com ele. Tá bom? Amém. Deus é bom, queridos. Jesus, então, conta essa parábola no contexto aí do fim dos tempos. Eram os últimos dias e o Senhor estava já deixando as suas últimas profecias na sua primeira passagem aqui na terra. E alguns desses ensinamentos são valiosíssimos e alguns deles foram deixados através de parábolas como essa. Jesus já estava preparando para o seu retorno. Talvez você não saiba, talvez você esteja vindo à igreja pela primeira vez, e eu gosto de pregar, irmãos, de uma forma em que todos, seja aqueles que sejam antigos na igreja, seja aqueles que estão chegando pela primeira vez, entendam o que está sendo falado. E talvez você esteja chegando aqui pela primeira vez, talvez você não saiba, mas para nós, crentes, nós temos uma promessa. Jesus veio e morreu na cruz do Calvário, ele veio como cordeiro e morreu na cruz do Calvário para que eu e você fôssemos salvos. Mas ele deixou uma promessa que ele iria voltar como um leão e como um noivo para levar a sua noiva para morar com ele na eternidade, e nós estamos aguardando por esse dia. Então entenda, Jesus já está preparando a sua igreja para esse momento, para o momento em que vai retornar. Ele tem deixado orientações para que enquanto nós esperamos ele, nós sabemos e nós tenhamos noção do que fazer. E entenda, queridos, Jesus ele não vai voltar porque alguma coisa não ficou acabada. Jesus não vai voltar porque ele tem que resgatar uma igreja perdida. Jesus não vai voltar por causa disso. Jesus vai voltar para resgatar a sua igreja e que ela é cheia do Espírito Santo. Então entenda uma coisa, não basta parecer pronto para o arrebatamento. Você precisa estar cheio do Espírito Santo para isso. E é sobre isso que eu quero falar com você nessa noite. Porque estar cheio do Espírito Santo não é um detalhe opcional, é condição para um grande encontro. Então, quem é cheio do Espírito Santo hoje, estará pronto para a eternidade amanhã. É condição necessária para a minha vida e para a sua vida, estarmos cheios do Espírito Santo para isso. E eu quero que você preste bastante atenção nisso que eu vou te destacar nessa noite. E essa parábola que Jesus traz, ele traz uma parábola, uma história sobre um casamento. E era um costume dos casamentos judaicos durarem muitos dias. E eles duravam muitos dias. E a noiva esperava pelo noivo. A noiva ficava na expectativa de que o noivo viria, de que o noivo estaria chegando. E o ápice desse tempo de preparação era esse encontro. A família parava, todos paravam, e todos se preparavam para o dia em que o noivo viria e iria tomar a sua noiva, ia estar com a noiva. Então todos ficavam na expectativa. E pela tradição, as 10 virgens eram tipo damas de honra, que tinham a tarefa de iluminar o caminho do noivo até quando ele estivesse próximo da noiva.
e depois elas entravam e celebravam as núpcias. Talvez não seja um estudioso da palavra e talvez você não entenda, eu quero te destacar alguns pontos que Jesus nos fala aqui nessa noite. Cristo traz essa analogia e faz um contraponto muito lindo com alguns personagens. De uma forma macro, de uma forma grande, Jesus mostra o casamento do noivo com a noiva. E de forma macro, o noivo aqui é Cristo. De forma macro, o noivo chegando é Cristo. E a noiva é a igreja de Jesus, a única igreja de Jesus. Entendam uma coisa, queridos, só existe uma igreja de Jesus. Não existe várias igrejas, só existe uma. Pastor, mas eu vejo várias igrejas por aí. Você vê denominações. Porque não há um céu para indígenas, não há um céu para a Assembleia, não há um céu para a Batista, não há um céu para a Presbiteriana, não há um céu para Deus e Amor, não há um céu para a Igreja de Deus, não há um céu para as mais diversas igrejas, não. Deus só tem um céu e só tem uma festa de celebração do casamento, é de Cristo Jesus com a sua igreja, e a igreja de Jesus ela é única, ela é santa e ela é universal de todos os povos. Então entenda uma coisa, o que você vê de nome de igreja por aí, não é sobre isso, porque Jesus não tem concubinas, Ele tem uma única noiva. Porque às vezes tem uns povo bobo aí que acha que o céu é exclusivo deles. Não é, irmãos. O céu é de todos aqueles que lavaram as vestes no sangue do Cordeiro e que agora são a igreja de Jesus, que estão na expectativa de que o noivo virá. E nós estamos nessa expectativa, há uma promessa sobre nós. Há uma promessa que Ele virá e que o noivo vai vir. E nós estamos nesse estilo de vida. Nós estamos vivendo isso. E tem uma palavra que aparece pela primeira vez em 1 Coríntios 16, 22, que é Maranata. E talvez você já tenha ouvido falar várias vezes nessa palavra, mas você não sabe o contexto. Eu preciso te dizer que Maranata é uma frase que significa: o meu Senhor vem, o nosso Senhor vem, o nosso Senhor virá. Isso é uma expressão de origem aramaica, de um clamor íntimo, de um desejo, de um compromisso, de um símbolo de esperança e de vigilância de um povo que está aguardando que o seu Senhor virá, queridos. Por isso que nós não somos uma igreja que apenas diz Maranata, mas nós somos uma igreja que expressa e que vive um estilo de vida Maranata. Como assim, pastor? Uma igreja que está esperando a volta de Jesus. Uma igreja que está esperando que Cristo vai voltar e vai levar a sua igreja para morar para Ele. E nós estamos vigilantes quanto a isso. Queridos, eu não consigo entender uma geração de crentes que não pensa no céu, que não deseja o céu, que não busca o céu. Tem alguma coisa errada, queridos. Talvez por muitos pastores, que às vezes estão comprometidos mais em falar coisas que massageiam o ego, do que falar sobre o céu. Eu costumo dizer que tem algumas mensagens que nós não podemos deixar nunca de pregar na igreja. Nós nunca podemos deixar de pregar sobre a cruz do Calvário. Nós nunca podemos deixar de pregar sobre pecado e sobre arrependimento. Nós nunca podemos deixar de falar que Jesus veio para destruir as obras do diabo e que em breve Ele virá e levará a sua igreja para todo sempre. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Nós esperamos por esse dia ansiosos. Você precisa desejar esse dia, você precisa buscar por esse dia, a sua alma precisa desejar esse dia, você precisa clamar pelo dia que diz: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Pastor, mas não, eu acho que eu não estou preparado para isso. Meu irmão, que fosse hoje, queridos, que fosse agora, em nome de Jesus, que a gente não terminasse essa celebração e que a gente fosse fazer ela no céu, queridos.
que fosse agora, esse é o meu desejo. Pastor, eu ainda não estou preparado. Então prepara-te, ó Israel, para encontrar-te com teu Senhor, porque o noivo virá e ele levará a sua igreja para morar com ele. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Há um céu a ser ganho, há um inferno a ser evitado. E tem muita gente que não crê na volta de Jesus. Mas pensa comigo, tem uns ateus por aí, e umas pessoas que não creem em Jesus. Só que eu costumo dizer que o Evangelho, ele é até mesmo algo racional e lindo de se entender. Que para pensar. Para o ateu e para aquele que não acredita, o descrente, não vai ter nada desse negócio de Jesus, voltar, céu, inferno, não vai ter nada disso. Se, que não é verdade, na visão deles isso realmente não acontecer e eles estiverem certos, sabe o que vai acontecer comigo e com você que estamos crendo? Nada. Porque não vai acontecer nada. Não vai acontecer nada com a gente. Mas, na nossa visão, e com certeza vai acontecer, se a gente estiver certo, a condenação para aqueles que não creem é certa. É certa. E você precisa entender isso. E Malaquias, capítulo 4, versículo de número 1, diz: pois certamente vem o dia que é ardente como uma fornalha, e todos os arrogantes e todos os malfeitores serão feitos como palha, eles queimarão, e aquele dia está chegando, e ateará fogo neles, diz o Senhor dos Exércitos, nem raiz, nem galho algum sobrará, mas para vocês que reverenciam o meu nome, diz o Senhor, o sol da justiça há de se levantar, trazendo cura em suas asas, e vocês sairão e saltarão de alegria como bezerros soltos de um curral, porque cedo eu venho, diz o Senhor. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Há uma promessa sobre as nossas vidas. Então, de forma macro, Jesus mostra que o noivo vai vir para resgatar e levar a sua igreja para morar com ele eternamente. Mas de forma micro, ou de forma individual, essa analogia, Cristo procura mostrar a individualidade de cada um, sendo cada crente uma das 10 virgens. Cada crente uma das 10 virgens. E eu quero que você preste atenção e observe alguns detalhes que eu quero te chamar a atenção nesse texto. Primeiro, que esse texto ele tem 10 virgens, e o destaque da história são 10 virgens, 5 prudentes e 5 imprudentes. Mas reparem que todas elas eram virgens. Isso significa que todas elas estavam no mesmo estado de igualdade. Todas elas representavam que elas eram mulheres diferentes das outras. Aquelas ali nunca tiveram contato sexual, elas eram virgens, diferente de outras. Queridos, o que isso quer dizer? Isso quer dizer de um povo que é chamado para ser separado. Um povo que é chamado para estar diferente do mundo. Um povo que é chamado para estar separado. Entenda uma coisa. Jesus não te chamou para você estar fora do mundo. Não. Jesus não te chamou para você estar fora do mundo, mas Jesus te chamou para, em meio ao mundo, você manter a sua vida e o seu coração completamente rendido a Ele e separado das maldades do mundo. Porque ser santo não significa ser excluído. Ser santo significa que você está vivendo em processo de santidade, mesmo em meio às pessoas que estão vivendo os seus pecados e delitos. Tem uns por aí que acham que os crentes têm que ficar isolados do mundo. Nós não vamos estar isolados do mundo. Jesus mesmo diz: Pai, eu não peço que os tire do mundo, mas que dê graças a eles, para que os livre do mal. Então entenda, essas virgens aqui são aquelas que representam
Os crentes, aqueles que eram para estar separados literalmente. E eu já ouvi algumas pessoas pregando nesse texto e elas dizem que os 5 prudentes são crentes e os 5 imprudentes eram ímpios. Mas o texto não fala isso, o texto deixa claro que ambos, os grupos de prudentes e imprudentes, estavam no mesmo estado de igualdade. É como se fosse todos nós que aqui estamos. Todos nós, no mesmo estado de igualdade, 10 virgens. Um outro detalhe que o texto me chama a atenção é o sono. Repare que o texto diz que o noivo demora a chegar. E elas estão no preparativo, elas estão empolgadas e elas desejam estar com o Senhor, mas eles demoram. A festa demora a acontecer. E o sono vem. E o sono aqui vem sobre as prudentes e vem sobre as imprudentes. Se você for olhar, não é apenas as imprudentes que dormem, as prudentes também dormem. Sabe por quê? Porque isso aqui é para te mostrar que tem certas condições que estão alheias ao seu controle, crente. Tem situações em que você não consegue controlar. Tem situações que estão além das circunstâncias que você pode controlar. E essas circunstâncias aqui, esse tempo que demora e o sono que vem, por vezes caracteriza como preocupação, tristeza, angústia, problema. Eu tenho certeza que se eu perguntar aqui, quantos aqui tem um problema? Quantos aqui tem algo que estão se preocupando nesse momento? Quantos aqui tem algo? Eu tenho certeza e invariavelmente que quase que 100% da totalidade aqui vai levantar a mão. Porque todos nós estamos nos preocupando com algo em algum momento. Mas entenda uma coisa, eu e você, todos nós estamos sujeitos a viver problemas na nossa vida. Nós não estamos imunes de problema. Nós não estamos imunes de circunstâncias que nós não conseguimos controlar. Mas eu preciso dizer que aqueles que vivem em Cristo Jesus, há uma promessa. E o Senhor Deus diz: vocês, nesse mundo, vocês terão aflições, mas tem de bom ânimo, crente. Eu venci o mundo de Jesus e vocês também vencerão. Há uma promessa, queridos. Pode ser que as coisas não estejam no nosso controle, mas nada foge do controle dele. E nada foge do controle de Deus. Há uma promessa sobre as nossas vidas. No mundo nós teremos aflições. Talvez você possa até se sentir desanimado, mas tem de bom ânimo. Jesus está contigo. E eu quero liberar essa palavra sobre a tua vida nessa hora, em nome de Jesus. Que os teus olhos se abram para ver a intervenção do alto sobre a tua vida. E aquilo que você diz que não tem solução, o Senhor te mostre que há solução para todas as coisas, porque para Deus nada é impossível. E aí, queridos, o texto continua e elas dormem. Só que de repente, alguém grita, o noivo vem. E eu quero destacar com você agora esse aviso. O aviso. O noivo virá. O noivo está chegando. Entenda uma coisa, meu amado. Todas as vezes, sempre haverá da parte do noivo um prenúncio sobre os seus planos. O Senhor falando através do profeta Amós, capítulo de número 3, verso de número 7 a 8, diz: certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem antes dar conhecimento aos seus profetas, sem antes seja revelado aos seus profetas. Rugiu um leão, quem não temerá? Falou o Senhor Deus, quem não profetizará? Entenda uma coisa, nós estamos vivendo os últimos dias, e quem entende um pouquinho da palavra sabe disso. E o Senhor Deus disse em Mateus 24, um capítulo anterior a esse que nós estamos usando como base para a mensagem, e ele diz: vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas não tenha medo. É necessário que tal coisas aconteçam, mas ainda não é o fim.
Nação se levantará contra nação, reino contra reino, haverá fome, haverá terremoto em vários lugares. Tudo isso será apenas o início das dores. Então eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte, e vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. E naquele tempo muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros, e numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. E devido ao aumento da maldade, o amor de muitos se esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Você precisa entender que Jesus já deixou claro o que vai acontecer. Jesus já deixou claro e já falou quais são os sinais. E se você for uma pessoa antenada, e se você perceber, os sinais já estão aí, queridos. Os sinais já estão em evidência. Talvez para nós no Brasil, talvez ainda a gente não sofra de uma forma velada uma perseguição por causa do nome de Jesus. Mas eu não quero ser profeta do caos aqui não, mas eu preciso que dizer, crente, se prepara, porque essa boa vida vai acabar, queridos. Porque assim como tem irmãos nossos no mundo que estão sendo perseguidos pela conta, por causa do nome de Jesus, isso há de chegar no Brasil, queridos. E nós precisamos permanecer. Não sou eu que estou falando, é a palavra. Mas bem-aventurados são vós, quando vos perseguirem e vos injuriarem e disserem todo mal contra vós. Fizeram isso comigo, diz o Senhor, e eu abençoarei vocês por essa causa. Mateus capítulo de número 5. Se você não sabe, se você não tem percebido, o mundo parece que está igual aqueles gatos. Sabe quando tem 3 gatos no quintal e fica assim, sabe? O mundo está assim. É desse jeito. Na hora que você bate a palma por os 3 gatos, um pulando no outro, não sabe quem está pegando quem ali. O mundo está desse jeito, irmãos. Nação contra nação, reino contra reino. Está todo mundo tenso. A qualquer momento parece que vai explodir uma guerra mundial, uma terceira guerra mundial. Nós temos ouvido falar de fome. E sabe o que eu acho mais engraçado, queridos? Ô Senhor, liberta eles, Jesus. Tem uns crentes aí preocupados em ir para a internet e defender Lula e Bolsonaro. Queima eles, Jesus. Queridos, você precisa usar a sua internet para dizer: o noivo está vindo, se prepare, arrependam-se, porque é chegado o reino de Deus, é chegado o noivo do Cordeiro, e ele vai vir para julgar as nações, queridos. Seja você um atalaia, seja você um João Batista, e não um frouxo ideológico, que está aí usando e sendo usado de massa de manobra para ficar defendendo A, B e C. E esses caras não salvam você. Quem salva você é Jesus, o Todo-Poderoso. E eu estou bem, pode ficar tranquilo. Entenda isso. O aviso está aí. E você precisa entender que Jesus está voltando. Mas, amados, eu quero destacar com você um último elemento. E esse elemento é o que faz a diferença das prudentes e das insensatas. Presta atenção. O que faz a diferença das que eram prudentes e dos que eram imprudentes é o azeite, é o óleo. Se você reparar, ambas eram virgens, ambas dormiram, ambas tiveram aviso, ambas sabiam o que estava acontecendo, ambas tiveram a mesma oportunidade, mas o que difere uma da outra é que uma tinha óleo e azeite em reserva para usar na sua lamparina e a outra não tinha. Azeite, óleo, fogo, vento,
são símbolos de atuação do Espírito Santo de Deus sobre a vida do homem. E o azeite aqui representa uma vida cheia do Espírito Santo. Entenda uma coisa: o preparo para a volta de Cristo não está em rituais, não está na igreja da parede preta, ou da igreja que tem cortina, não está na igreja que canta worship, ou na igreja que canta harpa cristã, não está na igreja que o pastor é moderninho, bonitinho, um lindão como esse, ou aqueles que usam terno. Não é sobre isso. Não é sobre isso, queridos. Não é sobre isso. O que diferencia o preparo não são os rituais, mas é um viver transbordando do óleo do Espírito Santo, ser cheio do Espírito Santo de Deus, porque você precisa entender que sem o Espírito Santo, o Evangelho não passa de mais uma mera religião. Sem o Espírito Santo, o Evangelho é mais uma das muitas religiões que tem aí. O que diferencia o Evangelho de Jesus é porque Jesus morreu na cruz e ele disse: eu vou, mas eu enviarei o Consolador. Eu vou enviar o Espírito Santo. E para quem não sabe, no original, a palavra, quando ele diz Paracletos, aquele que anda ao lado, aquele que anda junto. Entenda uma coisa, eu falo isso quase como um mantra nessa igreja: nós não temos uma religião, mas um relacionamento de vida com Cristo Jesus. E o que Jesus está nos falando é que nós precisamos ser cheios de um relacionamento autêntico e genuíno com o Espírito Santo de Deus, porque senão nós seremos mais um povo farisaico. Há uma promessa sobre as nossas vidas. João 2,28 diz: eu derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos jovens terão sonhos, e os vossos velhos terão visões. Mas eu, diz o Senhor, derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Não tem como você viver uma vida sem o Espírito Santo. Há etapas de nossas vidas que nós só vivemos quando nós estamos com o Espírito Santo. Tem muitos crentes que estão na igreja e dizem assim: mas parece que minha vida não vai para frente. Você pode fazer a campanha dos 380 pastores. Você pode fazer as novenas que você quiser, o jejum que você quiser, o jeito que você quiser. Mas se você não tiver o Espírito Santo na sua vida, a sua vida não vai avançar. Porque Atos capítulo de número 1, versículo de número 8 diz: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder, e vocês serão, e eu derramarei o meu Espírito sobre vocês, e vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, na Samaria e até aos confins da terra. Entenda uma coisa, crente: quando você vive o Espírito Santo, é só para cima, é só subindo, porque o Espírito Santo te impulsiona. O dunamis do Senhor, a força do Senhor, faz com que a sua vida seja diferente. Enquanto você não viver o Espírito Santo, você não vai ser habilitado para novas etapas na sua vida. Nós servimos a um único Deus, Yahvé, o Todo-Poderoso. E Ele se manifesta em 3 pessoas distintas: Deus Pai, Deus Filho, Jesus Cristo, e Deus Espírito Santo. E Deus Espírito Santo está sendo derramado sobre nós, diz a sua palavra. É para mim e é para você. É para todos nós viver uma vida cheia do Espírito Santo. É para todos nós, sem exceção, queridos. É para todos nós, sem exceção. Não é apenas para um grupo seleto de crentes bonitos, irmãos. Até porque se fosse assim, vocês já sabem, né? Não preciso nem dizer nada.
Não é por causa disso. É para todos. É para o rico, é para o pobre, é para o bonito, é para o feinho, é para o inteligente, é porque é mais ou menos. É para todos. É para aqueles que são extrovertidos, é para aqueles que estão introvertidos, é para todos. Derramarei o meu espírito sobre toda a carne. É para todos. Se alguém diz para você que o Espírito Santo é a exclusividade dele, repreende na autoridade do nome de Jesus, porque não fala da parte de Deus, mas fala da parte do diabo, porque o Espírito Santo está acessível a todos os crentes que assim desejarem. Qualquer coisa, disse Billy Graham, qualquer coisa abaixo de uma vida cheia do Espírito Santo é menos do que o plano de Deus para cada crente. Você precisa buscar o Espírito Santo. E essa busca ela é individual. Essa busca ela é individual. Todo homem, toda mulher precisa fazer um esforço de buscar, de todo o coração, serem cheios do Espírito Santo de Deus. Você precisa entender isso. Sem ser cheio do Espírito Santo, é totalmente impossível você viver uma vida cristã ou ser uma igreja viva que trabalhe para aquilo que Deus deseja. Não tem como, queridos. Algumas pessoas dizem, a obra de Jesus é difícil, é complexa, é tensa. Ser crente é difícil. Sem o Espírito Santo é impossível. Sem o Espírito Santo é impossível. Mas, diz a palavra, em Romanos, capítulo de número 5, se não me falha a memória, o Espírito Santo vos ensinará todas as coisas. A vida fica muito mais leve e muito mais gostosa quando você vive o Espírito Santo de Deus nela. Portanto, sem o Espírito Santo, nada dá certo. E você precisa entender que o Espírito Santo, ninguém pode viver ele por você, é exclusivo seu. Cada um tem a sua parcela de busca. Cada um precisa buscar o Espírito Santo. Não, pastor, a minha mulher é a que busca o azeite na minha casa. Ei, ela está enchendo a lamparina dela. Você, marido, precisa encher a sua. Não, meus pais estão buscando o Espírito Santo por mim. Ei, filhos, vocês precisam buscar o Espírito Santo, porque o Espírito Santo é individual para cada crente. É para viver. E você não pode ficar se apoiando na graça e na intimidade que as pessoas têm com o Espírito Santo. O problema é que tem umas pessoas que elas se apoiam nos outros. Elas se apoiam nos outros. E tem até alguns que usam profetas como seu oráculo. Não, o que o Senhor quer falar? Eu vou lá consultar o profeta. Ei, se você viver uma vida de intimidade com o Espírito Santo, você não precisa mendigar profecia, porque o Espírito Santo vai falar com você todo dia, como um relacionamento autêntico e genuíno de amor. Você não precisa mendigar profecias, mas você pode viver a totalidade disso. Então entenda, você precisa buscar do Espírito Santo. Não entristeça o Espírito Santo de Deus, como diz Efésios 4:30. Não entristeça o Espírito Santo com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Não basta você começar bem, você precisa terminar cheio. Você precisa terminar cheio do Espírito Santo. Pastor, como é que eu faço isso? Primeiro, arrependa-se. Esvazie-se. Não tem como encher algo que já está cheio de si próprio. João Batista disse, arrependei-vos e convertei-vos, raças de víboras, porque é chegado o reino de Deus. Se você quer receber do Espírito Santo, você precisa se arrepender. Você precisa se alimentar da palavra. Você precisa se alimentar da palavra. Quem almoçou hoje aqui, faz o sinal com a mão, por favor. Amém?
Louvado seja Deus. Então agora você só vai almoçar domingo que vem. Amém? Uai, mas por que você não pode só almoçar domingo que vem, mas quer receber a palavra só de domingo à noite, e depois não quer receber mais? Ei, crente, você cuida do teu corpo físico, mas não cuida do teu espiritual? Comer uma vez na semana, espiritualmente falando, uma refeição de 45 minutos. E se o pastor ainda passa que 45 minutos, fica bravo. O pastor está demorando demais. O pastor está empolgado. Se alimente da palavra, se alimente de oração, busca o Senhor. Porque entenda uma coisa, você não pode ser cheio. Você não pode ser cheio no domingo e estar vazio na segunda-feira. Você está entendendo? Você não pode ser cheio no domingo e estar vazio na segunda-feira. Mas sabe o que eu acho mais interessante? Olha para cá, e eu já vou encerrar. Sabe o que eu acho mais interessante? Vocês me ajudam. Vocês me ajudam a ser crente. Amém. Sabe o que eu acho mais interessante? É que as 5 imprudentes, elas também queriam estar com o noivo. Elas desejavam estar com o noivo. Repara o texto. O texto mostra que elas desejavam estar com o noivo. Só que presta atenção numa coisa. Por que elas não estiveram? Por que elas não estiveram? Sabe por que elas não estiveram lá? Porque elas não tinham o azeite, elas não tinham óleo. Elas não estavam na noite de núpcias. Elas não celebraram as bodas do Cordeiro. Porque você precisa entender que não há salvação sem o Espírito Santo. Não há salvação sem o Espírito Santo de Deus. Mas pastor, por que algumas pessoas vivem o Espírito Santo e outras não vivem o Espírito Santo? Porque tem algumas pessoas que não vivem o Espírito Santo porque são negligentes. Porque são negligentes. São negligentes de não querer buscar o Espírito Santo. São negligentes porque querem às vezes fazer do seu jeito. Jesus está mandando você fazer de uma forma e você está querendo fazer do seu jeito. Ei, queridão, manda quem pode e obedece quem ama. Não é do nosso jeito, mas é do jeito dele. Não é da forma como nós desejamos, é da forma dele. Ou você acha que você já chegou ao nível de dizer ao Criador o que ele tem que fazer? E normalmente esse tipo de pessoa que quer viver do seu jeito, quer viver uma coisa no domingo à noite, mas quer viver uma vida completamente perdida na segunda-feira. Sabe por que às vezes não vive o Espírito Santo? Porque às vezes quer viver uma vida dupla. Às vezes quer viver uma vida dupla. Domingo à noite é um grande adorador. E segunda-feira é um grande pervertido. Domingo à noite quer queimar por Jesus. Mas na segunda, na terça e na quarta-feira está queimando pelos desejos sexuais da sua carne. Se domingo eu amo Jesus, e na segunda e na terça-feira eu amo a amante ou o amante e o relacionamento extraconjugal. Quer viver uma vida dupla. Quer se encher de Deus, mas quer se encher do erro. Quer ter a graça de Jesus, mas quer continuar numa vida perdida e pecaminosa. Ei, meu querido, entenda uma coisa: o Espírito Santo, ele não tem parcela na tua vida de erro. E não ache que você possa estar enganando marido, mulher, pai, mãe, quem quer que seja, que você está enganando o Espírito Santo. Você pode esconder de mim, pode esconder do pai, da mãe, de quem você quiser.
Mas do Espírito Santo você não esconde. Você não pode querer se encher de Cristo e se encher das suas vontades. Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Porque há um preço para você viver o Espírito Santo. A salvação é de graça, mas uma vida de santidade e uma vida queimando pelo Espírito Santo, há um preço, queridos. Mas às vezes você quer que tudo seja muito tranquilo. Não, Jesus já pagou o preço, eu agora não preciso fazer nada. Você paga o preço para viver uma vida que queima por Jesus, ou você vai viver o prejuízo de viver uma vida longe de Cristo. Mas de qualquer forma, você vai pagar alguma coisa. Você precisa entender isso. Vemos muitas pessoas hoje em dia na igreja sem o Espírito Santo, pois lhe falta arrependimento. Vemos muitas pessoas achando, não, pastor, pode ser, eu não preciso me arrepender, porque pode ser que eu tenha outra oportunidade. Ah, queridos, Ele virá. E quando você fala, eu vou me preparar, Ele já levou a sua igreja. E aí você vai chegar naquele dia e vai dizer, mas Jesus, eu fui na igreja, eu dei o dízimo, eu participei do PG, eu servi junto na igreja. Aí Ele vai olhar para você e vai falar, apartai-vos de mim, malditos, porque eu não vos conheço. Há uma oportunidade para você. Há um tempo de oportunidade para a sua vida. Se arrependa. Se arrependa. Pastor, mas eu tenho ouvido tanto tempo falar que Jesus vai voltar, Jesus não volta nunca. É. Jesus ainda pode não ter voltado no coletivo, mas já voltou na individualidade para muita gente. O Senhor mesmo diz para o jovem rico, louco, hoje mesmo pedirão a tua alma. Arrependa-te, prepara-te, como diz o profeta Miqueias, prepara-te, ó Israel, para encontrar-te com o teu Senhor. É um preparo diário de uma vida de santidade, para queimar na graça do Espírito Santo e estar preparado para um grande encontro. Lembre-se, há um céu a ser ganho e há um inferno a ser evitado. Há um inferno a ser ganho, há um céu a ser ganho e um inferno a ser evitado. A eternidade que você está vivendo, que você viverá, será decidida hoje. Então busque o Espírito Santo. Busque o Espírito Santo. Busque o Espírito Santo. Busque o Espírito Santo. E seja cheio. Seja transformado. Seja avivado. Manifeste os dons do Espírito. Porque a A.W. Tozer diz a seguinte coisa: uma coisa é ler sobre o Espírito Santo. Outra bem diferente é experimentar o poderoso enchimento do Espírito Santo que muda radicalmente a nossa vida, queridos. Porque a evidência de uma vida cheia do Espírito Santo é o fruto do Espírito. Santidade, poder para testemunhar, poder para operar milagres no nome de Jesus, deixar o velho homem para trás e se preparar para o grande encontro, porque Ele virá e nós estamos dizendo: Maranata, Maranata, Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Estamos preparados e estamos prontos para viver esse grande dia e esse grande encontro, em nome de Jesus. Fiquemos de pé, queridos.